começa a se tornar um jogo que perde o sentido primeiro, né? Só que o Frankl, poucas coisas que eu vi sobre ele dizendo, quando ele era novo, adolescente ainda, ele já pensava em qual é o sentido, né, da vida. Será que a morte tira o sentido da vida ou dá sentido à vida? Imagina uma criança de 14 anos pensando isso, né? Então, acho que ele, inegavelmente, é a favor desse pensamento de eu fui criado, existe um criador, faz sentido ter religião, etc. Estou errado? Aliás, é um dos poucos consensos que a gente tem nas ciências sociais, é de que o ser humano sempre buscou o sagrado, né? Então, assim, não existia uma civilização na história do nosso percurso de humanidade A ligação com o sem uma sagrado. religião, né? Sem um componente religioso. Todas as civilizações andaram em paralelo com as religiões, né? Se você pensar que até os nossos antepassados pré-humanos, né, os neandertais, por exemplo, eles enterravam os seus parentes, etc., e colocavam nas covas ali objetos, como se eles estivessem se preparando para algum outro plano, alguma Nossa, eu não coisa. sabia isso. Interessante. Então, assim, essa busca, ela é intrínseca à nossa humanidade. Exatamente. Porque tudo, ao menos essa é uma perspectiva de análise, né? Não é a única, mas essa coisa da consciência da própria finitude, que cerca todos nós, né, acaba gerando essa busca realmente para a gente integrar essa perspectiva de finitude, de sofrimento um plano mais amplo, né? Enfim, a ideia de que, bom, será que será que a gente está aqui realmente para se sobreviver, se reproduzir e é isso? Quer dizer, a ideia é mais ou menos essa. E o Frankl, como filósofo, né, quer dizer, não é uma posição que você possa tomar como psicoterapeuta, mas ele, como filósofo, ele tem uma postura, de certa forma, apologética à questão, vamos dizer assim, dessa busca por um Deus pessoal, né? Ele entende, como filósofo, que isso realmente faz parte da nossa natureza humana, buscar. Mas essa busca, ela só é autêntica não quando ela é empurrada por algum complexo, mas quando eu me decido por ela, né? Então, Ou a perda de alguém que faz com que você comece a buscar sentido, né? Essa pessoa ela não está mais nessa vida, ou está numa próxima, está em outra, sim, né? claro, tudo isso. Porque aí alguns dizem que isso é um artifício para você dar sentido a uma pessoa que existiu e não existe mais, né? Eu penso muito nisso. Ateus geralmente não acreditam em vida depois dessa. Porque a pessoa não acredita em Deus, para que vai ter? Como é que uma pessoa... Eu não consigo conceber ainda direito, mas como é que uma pessoa que não acredita em vida eterna ou em Deus, como é que geralmente você acha que um paciente dá sentido à própria vida se depois da morte não tem nada? Como é que essas pessoas conseguem? É normal, é só não pensar no assunto, vamos vivendo, vamos acordando e trabalhando. É uma forma, né? Eu Bem tenho um nihilista de amigo viver. declaradamente ateu, assim, às vezes eu paro para pensar nele, como é que é? Eu não conseguiria dar Você já perguntou? sentido à minha vida. Eu vou trabalhar para comer? O que é? É complicado isso. Como é que geralmente a logoterapia aborda esse tipo de assunto? Da pessoa que não acredita em vida após essa vida. Quer falar, Thaís? Eu acho que por essa busca pelo sagrado, que é intrínseca à humanidade, a pessoa que diz não acreditar, ela continua ainda numa busca de respostas. Porque existe dentro dela algo que clama por, né, essa mesma sede de sentido que a gente tem e sabe nomear. As pessoas que hoje determinam que não creem nisso, elas são seres humanos e portanto, pelo menos eu acredito, né? Porque por ser uma característica intrínseca, a busca por esse criador, por essa união, por esse vínculo, né, com o sagrado que existe desde toda a história da humanidade, fica ali como uma pergunta que ainda não foi respondida. Talvez ele não tenha encontrado em nenhuma das coisas que se apresentam hoje ainda, pela razão, já que ele queira, né, essa resposta. Mas eu acredito que ele ainda esteja em busca. Eu acho que ele não é completo, ou ele não está ali. Eu tenho certeza de que é isso, e eu acredito que ainda haja muita pergunta dentro
para ser respondida. E isso, a sua pergunta responde isso, né? Como é que a pessoa que não acredita em uma vida depois dessa, numa eternidade, consegue dar sentido? E aí, outra coisa que a conversa estava gerando aqui, né? A pessoa está buscando o quê? Eu não entendi. Ela está buscando, se ela não acredita em ninguém ou em nada depois daqui, o sentido que ela dá para a vida dela é o quê? Não, vamos fazer o melhor que dá no tempo que eu estou existindo e depois me interessa. É Eu isso? acredito que essa pessoa, ela traz muito iludidamente e disfuncionalmente, talvez, usando esse termo, o movimento da vida para si. Quando que, na verdade, Frankl fala que o sentido da vida está fora, né? E a gente encontra através do movimento de autotranscendência. Então, a gente vê hoje muito as pessoas que estão aí desencontradas ou que não creem, né, em Deus, em vida eterna, buscando autorrealização e felicidade em coisas que são para si. Para si, mas não tem um propósito. O Frankl fala de propósito, né? Isso. Tipo, eu existo para quê? É exatamente. Isso, né? E aí você vê que é uma busca desenfreada e que não encontra o seu alvo, né? Essa busca não encontra o seu alvo. Porque justamente não faz o movimento de autotranscender. Transcender, faz o movimento de eu quero, para mim, eu vou em busca disso, prazer, riqueza, poder, realização. E no final das contas, isso não responde. Então, o Frankl, primeiro, essa questão da busca de sentido, realmente ele entende, numa perspectiva psicológica, né, como algo comum ao gênero humano. Então, independentemente de... Inclusive, tem pesquisas que demonstram isso, né, que essa busca por sentido independe de sexo, de grau de instrução, nível de QI. Então, assim, existe essa busca. A grande questão, e aí entra o conceito de religiosidade em Frankl, é saber o que justifica ou como a pessoa interpreta essa busca. Porque todo mundo busca o sentido, né? O sentido aparece como essa tarefa que a vida nos coloca, né? Que não é fruto da minha cabeça, mas que a vida nos coloca numa situação concreta. E o sentido é o fim, né? Não é um meio para outra coisa, ele é um fim em si mesmo. Né? Tanto que quando você se frustra nessa busca por sentido, você se fixa nos meios, né? No prazer, no poder, no prestígio, enfim, todas essas perspectivas aí motivacionais. Mas o homem religioso, para Frankl, difere do irreligioso apenas na medida em que cada um interpreta a própria consciência moral. Porque a consciência moral, para ele, é o que indica qual é o sentido, que nos coloca, vamos dizer assim, em sintonia com esse sentido de cada situação que clama ali para uma realização. Né? O sentido aparece como uma tarefa de vida. Né? Então, ele vai entender que o homem irreligioso, ele busca o sentido, mas ele não questiona além. Ele, não, se resolve ali. Tudo bem, existe uma tarefa que a vida coloca para mim, eu entendo que eu devo isso à minha responsabilidade, ou seja, eu sou responsável pela realização desse sentido, mas para aí. Já o homem religioso, para Frankl, ele interpreta esse chamado da consciência como algo também que está para além de si mesmo no seguinte sentido, não é só a tarefa, mas aquele que atribui uma tarefa. Ou seja, ele fala até da coisa do task, né, e do taskmaster, né, o cara, a tarefa e aquele que atribui realmente a tarefa, né. Então, ele pensa mais além no seguinte sentido, bom, eu estou, de alguma maneira, prestando contas, não só a minha consciência como um fato psicológico, mas alguma coisa que transcende a minha consciência. Minha consciência, ela, de alguma maneira, ela deixa a entender que tem alguma coisa para além dela. Alguma coisa não, um alguém, né? Não é, a gente não se identifica, esse diálogo com a própria consciência, ele não se dá no nível de um quê, mas a gente sempre pressupõe um quem, né? E o Frankl, ele define, a primeira definição, quer dizer, a definição de Deus é uma blasfêmia, né? Mas a primeira forma como que ele se aproxima dessa ideia de Deus é o Deus intencional da oração. É aquele, não importa o seu credo, de alguma maneira, em algum momento, as pessoas vão chegar e vão dirigir o coração, o pensamento a alguém, não é alguém que se reputa uma relação, vamos dizer assim, até de criador e criatura, né? E para Frankl é isso, o homem religioso, ele interpreta, ele dá um passo além nessa interpretação da própria responsabilidade e diz, não, eu também estou prestando contas a quem me passou essa tarefa.